Olá, espaçonauta! E se a Lua abandonasse a órbita terrestre, isto é, se perdesse no espaço, quais seriam os efeitos para o nosso planeta? Quer saber esta e outras coisas legais sobre a Lua? Então fica comigo até o final deste vídeo que vou te contar tudinho. Meu nome é Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo! Pessoal, eu tenho ouvido grandes absurdos acerca desta questão, inclusive de youtubers muito famosos e de grandes canais de astronomia. Então eu resolvi explicar aqui o que aconteceria caso perdêssemos a Lua para o espaço e fechar de uma vez por todas esta questão. Mas antes preciso passar alguns dados para você, começando com a ideia inicial de onde a Lua veio. Bom, a teoria mais aceita atualmente é de que a Lua teria se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, pouco tempo depois da formação do planeta Terra, quando um corpo celeste do tamanho de Marte colidiu aqui com o nosso planeta. Essa colisão foi tão forte que arrancou uma grande quantidade de material da superfície da Terra, que acabou se fundindo para formar a Lua. A maior parte do material terrestre teria se combinado com este corpo que teria chocado com o nosso planeta, enquanto o material que foi expulso para o espaço acabou se unindo para formar a Lua. Os cientistas acreditam que a colisão teria ocorrido quando o sistema solar ainda estava em formação e que Terra e Lua teriam sofrido um período intenso de bombardeamento por meteoros e cometas nos primeiros milhões de anos de existência. Esta teoria é apoiada por várias evidências, incluindo a semelhança química entre a Terra e a Lua, bem como sua proximidade e tamanho em relação à Terra. Além disso, a análise das amostras trazidas pelas missões Apollo indicam que a Lua é composta principalmente por materiais como a Terra, ou seja, materiais terrestres. Legal isso, não é mesmo? Acho que já posso pedir seu like antes de seguir a nossa jornada. Em segundo lugar, preciso dizer que a Lua influencia em muitas coisas aqui em nosso planeta. E uma das principais influências causadas por ela são as marés oceânicas e as marés terrestres. As marés são o resultado da atração gravitacional da Lua e também do Sol sobre diferentes partes do nosso planeta. O efeito gravitacional da Lua é maior devido à sua massa e proximidade com o nosso planeta. Mesmo assim, ele é apenas o dobro do efeito gravitacional exercido pelo Sol, que está quase 400 vezes mais longe da Terra. A atração gravitacional da Lua causa uma protuberância de água no lado da Terra que está voltado para a Lua, e uma segunda protuberância no lado oposto. Essas protuberâncias de água são conhecidas como marés altas, enquanto as áreas a meio caminho delas são conhecidas como marés baixas. O fato de ocorrerem duas marés altas ou duas protuberâncias é devido à diferença da atração gravitacional sobre a parte rochosa do planeta e a massa de água oposta. Assim, a maré cresce do outro lado. O efeito das marés é amplificado em áreas com baixa profundidade, como enseadas e estuários, onde as ondas de maré podem se propagar com facilidade. Além disso, a topografia do fundo do mar, a forma da costa e a direção do vento podem afetar a altura e a intensidade das marés em uma determinada região. É importante notar que as marés não são iguais em todos os lugares do mundo. O momento em que ocorrem as marés altas e baixas variam de acordo com a posição da Lua em relação à Terra, bem como com as características geográficas e hidrográficas de cada região. Em algumas áreas, a maré pode subir e descer apenas alguns centímetros, enquanto em outras
pode atingir vários metros de altura. Uma vez que as marés são influenciadas pela posição da Lua em relação à Terra, a intensidade das marés variam de acordo com as fases lunares. Próximos às luas nova e cheia, as marés são mais intensas, enquanto nos quartos da Lua, as marés são mais fracas. Isso ocorre porque durante a Lua cheia e a Lua nova, a Terra, a Lua e o Sol estão todos alinhados. Nos quartos, a Lua e o Sol estão posicionados em um ângulo reto, 90 graus, em relação à Terra, o que cria uma força gravitacional menor. Isso resulta em marés mais fracas, com uma diferença menor entre a altura da maré alta e a altura da maré baixa. Chama-se quarto lunar os momentos a meio caminho entre as luas cheia e nova, quando a Lua está iluminada pela metade. Logo, as posições de Lua crescente e minguante, ou se preferirem, quarto minguante e quarto crescente, neste momento, as marés são chamadas de marés de quadratura, e a diferença de altura entre elas é bem menor. Se a Lua e o Sol estão alinhados em um ângulo de 180 graus, as marés são chamadas de maré de Syzygia. Elas são mais intensas e as diferenças de altura entre as baixas e altas são maiores do que nos quartos. Legal demais, não é? Quer aprender mais astronomia? Na descrição deste vídeo tem um link para um curso que vai te ajudar. Bom, agora que você já entendeu o que são as marés, vamos responder a pergunta do milhão. O que acontece com a Terra se a Lua deixar a sua órbita? Mas antes que eu responda a pergunta, já se inscreve aí no canal para não perder vídeos legais como este. Primeiramente, com relação às marés, a força de maré induzida pela Lua na Terra é o dobro da induzida pelo Sol. Portanto, sem a Lua, a força de maré cairia a 1/3 do que é hoje. Assim, as marés seriam reduzidas. Isso afetaria a circulação oceânica e a distribuição de calor e umidade na atmosfera, o que levaria a mudanças climáticas significativas. Mas este seria apenas um dos pontos. Temos ainda outras questões. A Lua influencia na estabilização do eixo de rotação da Terra. As estações do ano existem devido à inclinação do eixo de rotação do nosso planeta. Se a Lua desaparecesse, o eixo de rotação poderia, veja bem, poderia sofrer alterações em sua inclinação, o que afetaria os padrões climáticos e as estações do ano. Mas aqui eu preciso chamar a sua atenção para o fato de que se a Lua deixar nossa órbita, não quer dizer que o eixo da Terra vai mudar a sua inclinação em um período de tempo relativamente curto e poderia até não ser afetado significativamente por várias centenas de bilhões de anos. Calma que ainda tem mais. Devido às marés, a Lua desacelera a rotação da Terra. As massas de água das marés altas, se chocando contra os continentes, promovem esta desaceleração. Logo, sem a Lua, haveria menos forças atuando para desacelerar a rotação da Terra, o que intensificaria a força de colisão das placas tectônicas, aumentando a atividade sísmica e os terremotos de grandes magnitudes. Bom, para fechar esta questão, a Lua afeta a vida na Terra e o período reprodutivo de muitas espécies animais, como as tartarugas marinhas, cujo ciclo de vida está ligado ao calendário lunar. Sem a Lua, o comportamento e a reprodução de muitas outras espécies seria afetado, e isso poderia impactar todo o ecossistema terrestre. Gostaria de deixar aqui um agradecimento
ao astrofísico Dr. Nuno Cunha, que revisou este texto e trouxe contribuições fundamentais para que as informações aqui contidas fossem passadas da forma mais correta. E agora eu queria falar para você, se você é um astronauta de carteirinha e curte aqui o nosso conteúdo, quer ajudar o nosso canal, faça o seguinte, compartilhe este vídeo para um amigo seu que você sabe que ama astronomia. Fazendo isso, o YouTube vai entender que este vídeo, o nosso canal, é de relevância e vai fazê-lo chegar a cada vez mais pessoas, promovendo aqui o crescimento do nosso canal. Conto aí com a sua ajuda. Um grande abraço!